Olá! Hoje eu venho falar sobre procrastinação. Quem nunca comprou uma agenda, se planejou, falou, não, esse ano eu vou fazer diferente. Colocou as metas no papel, no planner, fez curso, leu livros e não conseguiu realizar o que se propôs fazer. E a procrastinação, ela é muito inconsciente. O que mais leva as pessoas, a gente a procrastinar, é o medo. E o medo, ele pode ser dividido em vários tipos. E existem três que são os mais sabotadores, que é o medo da crítica, o medo da opinião dos outros, o medo de tentar e não conseguir, e por incrível que pareça, o medo do sucesso. O nosso inconsciente, ele nos bloqueia, e por mais que a gente queira fazer algo, muitas vezes a gente não consegue, porque a gente procrastina, vai deixando para depois e esse depois não chega. E para você poder vencer essas barreiras, é muito importante que você se autoconheça e você entenda quais são os seus medos, quais são aquelas vozinhas que ficam falando na sua cabeça, porque aí você vai conseguir ter mais clareza. Você tendo clareza do que te sabota, do que te paralisa, você consegue continuar. E o medo, ele sempre vai existir, porque ele foi feito para nos proteger. Só que aí que tá. Muitas vezes ele nos protege. Às vezes a gente tá com medo, por exemplo, de uma apresentação. O que você vai fazer? Você vai estudar mais para você conseguir dar o melhor nessa apresentação. Só que muitas vezes, que a maioria das vezes, esse medo nos bloqueia, nos paralisa e nós não podemos deixar que isso aconteça. Só que como ele é muito inconsciente e é uma linha muito sutil entre esse medo e a procrastinação, e muitas vezes a gente não sabe o porquê não consegue tal coisa, é aí que entra o autodesenvolvimento. Você precisa se autoconhecer. Quando você se conhece, você sabe quais são os seus inimigos invisíveis. E assim você consegue lutar para vencê-los e ultrapassar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas não deixe de fazer pelos seus objetivos, pelos seus sonhos. A procrastinação, ela sempre vai tentar nos sabotar. Sempre. Só que quando você descobre quais são os seus inimigos invisíveis, o que te bloqueia, o que te faz não ir além, fica muito mais fácil. E você precisa de autoconhecimento para você entender quais são esses diálogos mentais. Pega um papel e uma caneta e escreve pelo menos 10 vozinhas que fica falando na sua cabeça. Por exemplo, eu não sou merecedora, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não sou tão boa assim. Existe um estudo que é a síndrome da impostora, que em outro momento eu vou falar. Mas anota quais são os 10 medos, quais são as 10 barreiras, as 10 coisas que faz com que você não consiga ir além, por mais que no seu desejo, no seu coração, você queira ir além, mas você não consegue ir, porque ela está muito associada a crenças limitantes, a esses inimigos que a gente muitas vezes não sabe quais são, mas conforme a gente vai se autoconhecendo, a gente vai descobrindo, peraí, essa vozinha é ela que me atrapalha, é ela que faz eu não conseguir ir além. E o medo, ele sempre vai existir. E cabe a nós saber usar ele a nosso favor. Porque quando a gente usa o medo a nosso favor, a gente consegue fazer as coisas até melhores, fazer com maestria, fazer bem feito. Porque o medo, ele também serve para o bem, mas ele também paralisa, ele para, te pausa, faz com que você não consiga dar um passo mais para frente. Mais para frente eu vou dar dicas e eu vou falar sobre cada um desses medos. Um beijo, até a próxima!